Boa tarde. Nós estamos hoje no sábado, aqui do Ministério da Saúde. A equipe está trabalhando em regime de 7 dias por semana. E a equipe vem trabalhando nesse final de semana no balanço dos 30 dias. Como foi do primeiro dia até 30 dias. Todas as coisas que foram feitas no sentido de organizar o sistema, todas as situações que a gente antevê para o mês de abril, as necessidades do sistema, quais foram as principais ocorrências dos primeiros 30 dias, quais são os principais pontos que denotam atenção, correção, enfim, quais são as principais medidas e os principais acontecimentos desses 30 dias para podermos planejar dentro do nosso sistema de saúde, o SUS. Nós temos esse mecanismo de 3 itens: União, Estado e municípios. Nós temos a chamada tripartite. O SUS, eu costumo dizer que ele é um bicho de 3 patinhas. Elas precisam andar juntas para a mesma direção, para o bichinho ir para frente. Se cada uma for por um lado, o bichinho começa a andar de lado ou começa a rodar. Então, como é que foi? Como é que foram os nossos diálogos? Em que ponto nós estamos? E quais são as nossas recomendações? Então, eu vou começar passando a palavra para o Wanderson, para que ele possa fazer o compilado, fazer os seus comentários. Como é que está indo o volume de dados notificados, como é que a coisa tem se dado, para a gente ver em que pé que a gente está. Por favor, Wanderson. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. O dado de hoje são 3.904 casos no total, sendo 184 casos na região norte, representando 4,7% do total. Temos um óbito na região norte e a letalidade da região norte como um todo é de 0,5. Acre tem 25 casos sem nenhum óbito. Amazonas, 111 casos com um óbito, a letalidade 0,9%. Amapá, 4 casos sem nenhum óbito. Pará, 17 casos sem nenhum óbito. Rondônia, 6 casos sem nenhum óbito. Roraima, 12 casos sem nenhum óbito. Tocantins, com 9 casos sem nenhum óbito. Região Nordeste, 624 casos no total, 16%, 7 casos evoluíram para o óbito, letalidade na região Nordeste 1,1%. Alagoas, 14 casos, nenhum óbito. Bahia, 128 casos, nenhum óbito. Ceará, 314 casos com óbito, uma letalidade 0,3%. Maranhão, 14 casos sem nenhum óbito. Paraíba, 14 casos sem nenhum óbito. Pernambuco, 68 casos com 5 óbitos, dá uma letalidade de 7,3. Piauí, 11 casos com 1 óbito, letalidade 9,1 para o estado. Rio Grande do Norte, 45 casos sem nenhum óbito. Sergipe, 16 casos sem nenhum óbito. Região Sudeste, 2.222 casos no total, representando 56,9% de todos os casos do Brasil. 97 pessoas evoluíram para o óbito, dá uma letalidade regional de 4,4%. Espírito Santo, 53 casos, nenhum óbito. Minas Gerais, 205 casos, nenhum óbito. Rio de Janeiro, 558 casos, com 13 óbitos registrados, 2,3% de letalidade. São Paulo tem 1.406 casos, 84 óbitos, uma letalidade de 6%. Centro-Oeste, 360 casos, 9,2% do total, um óbito, 0,3%, a taxa de letalidade no Centro-Oeste. Distrito Federal, 260 casos, nenhum óbito. Goiás, 56 casos, um óbito, a letalidade de 1,8%. Mato Grosso do Sul, 31 casos, nenhum óbito. Mato Grosso, 13 casos, nenhum óbito. Região Sul, 514 casos, 13,2% do total, 5 óbitos, letalidade 1% regional.
Paraná, 113 casos, 2 óbitos, 1,5 de letalidade. Santa Catarina, 184 casos, 1 óbito, 0,5 de letalidade. Rio Grande do Sul, 197 casos, 2 óbitos, 1% de letalidade. Perfazendo novamente, 3.904 casos, 111 óbitos, uma letalidade de 2,8. Olhando a evolução dos casos notificados por dia, até hoje, às 15 horas da tarde, temos aqui, na data de hoje, 487 casos confirmados nas últimas 24 horas, 14% de incremento em relação ao dia anterior. Vamos agora analisar o perfil dos óbitos. A data do óbito, nós tivemos hoje, 28/3, temos 3 pessoas que evoluíram para o óbito hoje. Esse dado é preliminar, porque é o dado até 15 horas. Ontem nós fizemos a mesma coisa, tínhamos 2 óbitos registrados no dia 27. Vocês podem ver que o dia de ontem tivemos 10 óbitos no encerramento do dia. O perfil dos óbitos, 61,4% são homens e 38,6% são mulheres. 90% das pessoas que evoluíram para o óbito têm acima de 60 anos, 91 deles mais de 60 anos ou mais, 6 óbitos estão entre 40 e 59 anos e 4 óbitos entre 20 e 39 anos, nenhum na faixa etária menor que 20. Grupos de risco. De todos os casos que evoluíram para o óbito, 84% apresenta pelo menos um fator de risco. Então, cardiopatia, diabetes, pneumopatias, entre outras, são os principais fatores de risco relacionados à evolução para o óbito. Hospitalizações. Nós temos no nosso sistema de vigilância de síndrome gripal, de síndrome respiratória aguda grave, desde a primeira semana de 2020 até a semana 13, que é essa que encerra hoje, temos no total 15.140 hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave no Brasil, incluindo influenza e outros vírus respiratórios. Destes, nas últimas semanas, então desde a semana epidemiológica número 8, nós já passamos a ter registros de casos confirmados de Covid na rede pública, ou seja, o vírus está circulando. Então, nós temos um caso na semana 8 e 48 agora na semana 13. São 569 casos do total de 15.140, 3,8%, que foram confirmados para o Covid-19. Quando nós distribuímos aqui, só pegando aquela pontinha que aparece aqui, em cada um desses slides, dando um zoom nessas pontinhas laranjas, a gente vê a distribuição dos casos confirmados para Covid ao longo do tempo, lembrando que nós estamos ainda no início da sazonalidade por vírus respiratórios. São 569 hospitalizações por SRAG confirmadas para o Covid. Aqui são as semanas epidemiológicas. Então, a partir da semana epidemiológica 8, aqui, então, a semana epidemiológica é um padrão internacional de monitoramento. Então, todos os... Para que a gente possa... 13 cai em relação ao 12. É porque o dado está incompleto. Hoje fecha. Até hoje à noite. Esse 13 até hoje à noite? Até hoje à noite. Então, um dado preliminar. Então, a semana preliminar é a data de início dos sintomas. Os estados estão alimentando sistematicamente de acordo com a capacidade local. Então, basicamente, são esses os dados globais. Aqui nós estamos tudo no protocolo de segurança. Passo meu celular e pego um papel ali para... Aliás, falar nisso, aqui no Ministério da Saúde está todo mundo se cuidando. A gente tem distanciamento, a gente tem regra, porque a gente não quer... Aqui dentro, nós mesmos, então todo mundo está sentado, está distante, e achei muito interessante, teve um jornalista famoso que comeu uma barriga, ele colocou que tinha testado positivo, saiu todo mundo, né? Foi uma beleza.
Então, cuidado, principalmente jornalista que já tem muito tempo de janelas, fiquem tranquilos. Se eu testar positivo, eu faço o meu teste de vez em quando aqui, para saber. Não tenho nem anticorpo ainda, Carmen. Sou completamente suscetível a ter. Não tenho nenhum anticorpo à situação. Então, assim que eu tiver, se eu testar positivo, pode ter certeza que eu vou vir aqui. Volto a repetir. Tudo que for, mesmo as notícias mais duras, elas serão dadas aqui por mim. Se eu testar positivo, eu não vou deixar. Aí você vai assumir. Aí ele não vai deixar eu vir aqui, eu vou ter que fazer um vídeo, tá bom? Já está tudo no protocolo. Vou passar a palavra agora um pouco para o Gabardo, para ele fazer a consideração dele aí de como que está a questão de logística, leitos de UTI, EPIs, que isso é sempre uma preocupação de todo mundo, para depois eu fazer as considerações gerais. Por favor, Gabardo. Bem, ministro, nós estamos hoje em continuidade aí durante toda a semana com mais de 40 caminhões circulando pelo país, entregando equipamentos de proteção individual. Vários voos estão sendo ocupados quase que totalmente na área de carga para fazer a entrega de vacinas, fazer a entrega de equipamentos de proteção individual, principalmente máscaras e equipamentos de UTI. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre ontem já anunciou, já mostrou inclusive registros fotográficos dos leitos de UTI que foram adquiridos com recursos que o Ministério da Saúde, juntamente com o Ministério da Educação, transferiu ao Hospital de Clínicas, que é o Hospital do MEC. Então é uma área nova, um hospital que está para ser inaugurado aí pela metade do ano, vai ser antecipada a inauguração do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e de acordo com um novo plano de ação lá do município de Porto Alegre, ele deve ficar exclusivamente para o atendimento, toda a ala nova, um hospital novo, vai ficar exclusivamente para o atendimento de coronavírus. Os outros estados todos ou já receberam ou nesse momento estão com os leitos de UTI sendo instalados. Com isso a gente completa, então nessa semana nós completamos a instalação dos 540 leitos que tinham sido prometidos no primeiro momento, e a partir de agora nós vamos colocar ventiladores e respiradores, mais monitores cardíacos, na medida da necessidade, conforme a evolução da doença e conforme for a necessidade dos equipamentos, nós vamos disponibilizar esses respiradores e ventiladores. Eu não sei se o Anderson vai apresentar os dados de capacidade instaladas de leitos hoje, nós vamos apresentar hoje, se vai fazer algum comentário, porque aí a gente já teria algumas coisas a mais para fazer. Então, vai ficar para o próximo a apresentação dos leitos, né? Isso. Então é isso, ministro. Em relação aos equipamentos, é isso. Nós estamos com uma licitação para aquisição de mais 200 milhões de máscaras. Provavelmente, nessa licitação, a gente não vai conseguir preencher todo esse quantitativo, mas nós estamos fazendo de forma fracionada. Então, a gente pede 200 milhões, se alguém oferece 10 milhões e o preço está dentro dos parâmetros que estão estabelecidos... Máscara é o principal item, máscara, e o resto dos EPIs? O resto dos itens nós já adquirimos e a gente está transferindo para os estados. Isso está chegando nos estados? Está chegando nos estados. E a gente tem estado dizendo que está com dificuldade, mas aqui eu vou comentar. Aí, especificamente, um ou outro pode ter alguma demanda e tem que encaminhar para a gente para fazer uma reprogramação de distribuição. Porque a gente está distribuindo, no primeiro momento, nós distribuímos 20%, 25% de toda a aquisição e na segunda remessa mais 20%, 25% da remessa. Então, nós distribuímos 50% da nossa primeira compra. Estamos com 50% dos nosso centro de distribuição em Guarulhos e São Paulo, mas o processo de aquisição ele não para, ele é contínuo. Termina uma licitação, a gente abre outra para fazer a aquisição. Acho que é isso, ministro. Muito bem. Mais alguma ponderação, Wanderson? Não? Gabardo também não. Então vamos lá. Nós estamos agora completando os 30 dias. Nesses 30 dias, nós tínhamos feito a previsão e agora estamos fazendo o balanço. Em termos de EPIs, leitos de UTI, etc. Qual é a situação atual e o que a gente vê logo aqui na frente? Por conta de toda uma histórica consumo brasileiro por leitos de UTI relacionados ao trauma, relacionado às doenças cardiovasculares
e as causas degenerativas, o Brasil tem um número muito grande de leitos de UTI. Maior, inclusive, que outros países. Os países de primeiro mundo, muitas vezes, eles não têm ou têm muito pouco leitos para trauma. O trauma deles é um trauma de menor energia e o trauma no Brasil é um trauma de alta energia. Nossas estradas matam muito. O Brasil tem um dos recordes mundiais de acidentes de trânsito. Motocicleta no Brasil é um dos principais elementos de traumatismo craniano, fraturas de múltiplos órgãos. Por isso, mais uma razão para que quando a gente determina a paralisação, quando param, imediatamente a gente percebe o quê? Diminui os acidentes, diminui o trauma e sobram os leitos que eram ocupados pelo trauma, ficam disponíveis para serem utilizados para outras situações. Então, há informações que nós estamos tendo em alguns lugares de queda de 30%, 40% até 50% do nível de taxa de ocupação, o que por si só abre o espaço de leitos que antes estavam sendo utilizados para pessoas politraumatizadas poderem ser utilizados para essas viroses. Mais uma razão para a gente diminuir bastante a atividade de circulação de pessoas no intuito de diminuir o trauma, que é um efeito também secundário benéfico, além do efeito de diminuir a transmissão. Temos dificuldade, como sempre dissemos, em relação a EPIs. O que são EPIs? Equipamentos de proteção individual. São os equipamentos que os médicos, enfermeiros, principalmente esses profissionais de saúde, quando mostram essas imagens dos médicos, enfermeiros nos hospitais, com aquelas roupas que parecem terem saído de algum filme de ficção, com aquela grade, enfim, para proteção, elas são hoje o grande objeto de consumo do mundo. Nós conseguimos comprar um pouco, a China havia fechado completamente, o seu país não deixava sair nada lá de dentro, voltou a abrir a produção a questão de uma semana, 10 dias, o mundo inteiro pedindo, fazendo requisição de produção, o Brasil também pedindo. Então, nesse primeiro momento, a gente segura, porque se nós temos uma quantidade que precisa ser alocada nesses hospitais, primeiro a gente segura. Por que se segura? Máscaras, esses equipamentos e EPIs. Porque se deixar aberto, começa uma competição tão grande entre estados, municípios, empresas privadas, todos começam sistematicamente a predar um ao outro. Começa a haver aquela sensação de que se eu não for mais ousado, se eu não for mais duro que o outro, eu não consigo ter o material. Teve casos de pessoas entrando falando, não, você vendeu isso ontem para fulano por 10, toma aqui o dinheiro, paga a multa por você não entregar, que hoje eu te pago 20. Teve o mesmo equipamento vendido 2, 3 vezes. Estava acontecendo esse tipo de situação quando nós falamos, vamos regular o mercado médico hospitalar de alguns itens. A partir do momento desta compra, que é a compra grande que nós vamos fazer agora em relação à China, que é essa reabertura deles para comércio, e está muito difícil comprar e está muito difícil tirar de lá para voar para cá. Tem muitas situações que a gente vai ter que contratar aviões para abastecer, tem uma fila enorme para poder embarcar, para poder sair de lá para chegar aqui. Mais uma razão para a gente ficar em casa parado até que a gente consiga colocar os equipamentos na mão dos profissionais que precisam. Porque se a gente sair andando todo mundo de uma vez, vai faltar para o rico, para o pobre, para o dono da empresa, para o dono do botequim, para o dono de todo mundo. Então nós precisamos ter racionalidade e não nos mover por impulso nesse momento. Nós vamos nos mover, como eu disse, desde o princípio. Vamos nos mover pela ciência e pela parte técnica, com planejamento, pensando em todos os cenários. Quando a gente fala de colapso, ou de sobrecarga, ou de sobreuso no sistema, a gente está falando disso. Não só de sobrecarga na saúde,
Mas, por exemplo, na logística. Nós atravessamos essa semana passada com praticamente metade das capitais brasileiras sem voos. Como que chega material lá? Me ligam alguns governadores e falam, não chegou o lote de vacina. Sai de caminhão. Leva 5 dias. Ah, mas eu posso mandar um jatinho. Não é assim que funciona. Precisa se montar um sistema de logística. O ministro Tarcísio está trabalhando para recompor uma grande logística nacional, aonde for possível fazer voo com as companhias brasileiras, muitas vezes reorganizando regras, inclusive regras de comércio, de concorrência, para fazer um pool de empresas, para voar para determinado lugar, onde nós, Ministério da Saúde, solicitamos que todas as capitais brasileiras tenham pelo menos um voo, num horário estabelecido diariamente. Se não tiver passageiro, que vá o material necessário para aquela cidade. Não dá para a gente trabalhar, ainda não dá para você falar, libera todo mundo para sair, porque nós não estamos tendo condição nem de chegar com o equipamento just in time como a gente precisa. E aí eu volto a repetir. Muitas vezes aqueles, tem muito, hoje está cheio de professor de epidemiologia, está cheio de fazedores de conta, de cálculos. Prestem atenção. Esta epidemia é totalmente diferente da H1N1. Eu tenho colegas, eu fui gestor e também enfrentei essa epidemia de H1N1, também tomei providências, mas havia uma diferença enorme, havia um medicamento que todo mundo tinha na mão. Existe uma diferença enorme, porque aquela H1N1 daquela época existia uma perspectiva de vacina, porque era da classe da influenza. Não há receita de bolo. Quem raciocinar pensando nesta aqui foi assim, vai errar feio. Essa não é assim. Essa causou não uma letalidade para o indivíduo. Não é esse o nosso problema. Nem daqueles que falam assim, ah, essa doença vai matar só 5 mil, só 10 mil. Não é essa a conta. A conta é, esse vírus ele ataca o sistema de saúde e ataca o sistema da sociedade como um todo. Ele ataca a logística, ele ataca a educação, ele ataca a economia, ele ataca uma série de estruturas no mundo. Não adianta pensar na sua estrutura municipal. Ah, eu preciso... Teve aí um prefeito em Cotia. Ele entrou, falou, já que a fábrica é aqui no meu município, eu vou pegar uma liminar. E teve um juiz que deu a liminar. O senhor está errado também de ter dado essa liminar. Para que ele entrasse lá dentro e retirasse 30 respiradores da fábrica. É inadmissível. Porque em Cotia pode ser necessário 5, 10, 15... Mas pode ser que aqui do lado, no Rio de Janeiro, seja precisando de, desesperadamente, de 1 ou 2. Não pensem que vocês vão, todo o Brasil vai colocar em toda a cidade brasileira um enorme CTI, porque não existe nem sequer pessoas suficientes para operar CTIs onde não existe essa expertise. Não é porque o indivíduo é médico, eu sou médico. E eu não consigo tocar uma CTI. Eu preciso de colegas com experiência em CTI, em pacientes críticos. Os CTIstas, eles andam na linha estreita entre a vida e a morte. Eles avaliam aquele paciente e são eles que interpretam milhares de gráficos e indicadores. Não adianta curioso ali. Ali não é uma coisa assim, faça-se o médico. O gerenciamento de recursos humanos é o que mais os gestores devem pensar e quebrar a sua cabeça nesse momento. Porque, como o Brasil paga maus salários para trabalhar fixo num lugar, a enfermagem brasileira, os médicos brasileiros, eles trabalham de manhã num hospital da cidade, de tarde em outro hospital e de noite no outro hospital. E se este indivíduo que trabalha em 3 hospitais adoece, se esse médico adoece, cai a escala do plantão dos 3 hospitais ao mesmo tempo. E você começa a improvisar para poder tocar o serviço. Então,
Então, como organizar essa força de trabalho? Porque no início, como ninguém tem imunidade e eles trabalham ali na ponta, por mais que eu tenha os equipamentos de proteção individual, sempre você tem contaminação. Isso é vírus que a gente está falando. A gente não está falando de bactéria, que é uma coisa passível, mais fácil de enfrentar. Vírus, ele é muito difícil de você fazer contenção, mesmo com os equipamentos todo à mão. Como vocês viram ali na tábua de obituário, maioria dos óbitos de 60 anos para cima. Quer dizer que são todos? Não. Pessoas jovens fazem quadros, poucos óbitos, fazem quadros respiratórios, tem um tempo de evolução. Ela é uma gripe muito mais arrastada, talvez com menos sinais de gripe, mas ela vai 5 dias, 7 dias, 10 dias,